Oi, bom dia, criança! Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja constante em seu coração. Hoje, a tia Rosileide vai começar a aula diferente. Vai começar a aula dando uma mensagem para a mamãezinha. Sim, aquela que é a nossa rainha, aquela que é a nossa proteção. Olha aí o que vocês estão vendo, o nome bem atrás, Mãe é Proteção. E a nossa mensagem hoje para as mães é sobre essa temática, Mãe é Proteção. Prestem bastante atenção, porque no final a tia vai colocar um desafio para cada um de vocês, tá bom? Então, a história que a tia vai contar, certo? É uma história que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E na Bíblia, nós temos várias histórias lindas, várias histórias de mães que cuidaram dos seus filhos, que protegeram os seus filhos. E hoje a tia vai trazer uma história de uma mãe que ela arriscou a sua vida para proteger o seu filho. Qual é essa mãe que não arrisca a sua vida para proteger o seu filho? Certo? Então, vamos lá. A população do povo de Deus que estava no Egito estava crescendo muito, certo? E aí, o rei Faraó, com medo do povo de Deus tomar conta do Egito, ele começou a escravizar o povo. Você sabe o que é escravizar? É fazer com que uma pessoa faça tudo o que ele quer. Por exemplo, querer que carregasse pedra, querer que colocasse pesos muito pesados nas costas, e ainda eles apanhavam se não fizesse as coisas direito. Começaram a fazer tijolos para poder construir. Vocês veem aquelas pirâmides grandes do Egito? Foram o povo, né, que construíram, deram a sua mão de obra ali para construir aquelas pirâmides, aquela cidade do Egito, aquele país. Então o rei Faraó estava zangado, mas parece que quanto mais ele oprimia, mais ele escravizava, mais o povo aumentava. Aí Faraó determinou mais uma coisa para aquele povo. Chamou as hebreias, chamou as parteiras, aliás, certo? Que ajudavam as hebreias a terem os seus filhos, a darem à luz aos seus filhos, e disseram para elas: olha, quando vocês forem fazer um parto de uma mulher hebreia, vocês matem se for menino. Se for menina, pode deixar viver. Mas se for menino, pode matar e jogar nas águas do rio Nilo. Meu Deus, que decreto horrível! Imagina só, uma mãe ter um filho e nem ter o direito de ver esse filho, porque o rei mandou matar.
todas as crianças naquela época. Os do sexo masculino, certo? Aí, as parteiras, elas não obedeceram ao rei Faraó. E elas protegiam. Quando nascia um menino das hebreias, elas protegiam essa criança e não matavam. Aí, rei Faraó ficou mais raivoso ainda. Aí ele reforçou o decreto. Agora ele ia mandar procurar todas as crianças que tivessem nascido do sexo masculino e ia mandar afogar nas águas do rio Nilo. Que perversidade! Matar uma criança. Que rei mau! Por que ele queria fazer isso? Aí a Bíblia fala de uma mulher chamada Joquebede, que o nome dela significa Jeová é glória. Esta mulher, ela teve um bebezinho. E nos diz a Bíblia que ela escondeu esse bebezinho por 3 meses, certo? Por 3 meses. Mas esse bebezinho, ele comia tanto que ele era bem forte. Olha aqui que bebê lindo. Ele era bem forte. E a mãezinha dele não pôde mais escondê-lo, porque ele já estava ficando forte, já chorava alto. E aí a mãezinha dele começou a se preocupar que os guardas, os oficiais de Faraó, ouvissem o choro da criança e fosse lá na casa dela e pegasse o menino para afogar nas águas do rio Nilo. Aí ela teve uma ideia. Que ideia foi essa? Miriam teve uma ideia. Miriam não, desculpa, Joquebede teve uma ideia. Joquebede fez um cestinho, betumou por fora e por dentro, envolveu com paninhos, certo? E dentro ela colocou o seu lindo filhinho, tá? Qual é essa mãe que não quer proteger o seu filho? Imagina só, mãezinha, se alguém quisesse matar o seu filho, como você iria ficar preocupada? Como você iria fazer tudo para proteger a vida do seu filho? Mãezinha, nós devemos proteger o nosso filho de todos os males, de todas as coisas ruins que existem no mundo. Mas, se o filhinho fez alguma coisa errada, a gente tem que chamar, tem que orientar, tem que educar e conduzir no caminho do bem, tá? A gente não tem que ser conivente com o erro dele, tá? Mas Joquebede, ela teve essa ideia
de proteger o seu filho? Será que ela colocou esse menino dentro de casa? Dentro do cesto? Não! Ela colocou ele, sabe aonde? Nas águas do rio Nilo. Eu imagino a preocupação de Joquebede ter que colocar o seu filhinho tão lindo dentro desse cestinho e depois colocou nas águas do rio Nilo. O cestinho, gente, não afundou, porque ela betumou ele todo. Então ele ficou navegando nas margens do rio Nilo. E ela ficou pedindo a Deus, confiando em Deus, que Deus protegesse o seu filho. Além do mais, ela ainda mandou a sua filhinha chamada Miriam para proteger o seu irmãozinho. Então, para onde o cestinho ia, Miriam ia atrás. Para onde o cestinho ia, Miriam ia atrás, protegendo o seu irmãozinho. De repente, o menino começa a chorar bem alto. Miriam deve ter ficado temerosa. E aí, sabe quem era que estava tomando banho às margens do rio Nilo? A filha de Faraó, a princesa, a filha de Faraó. E quando ela ouviu o choro daquela criança, ela não pôde suportar. Mandou a sua escrava ir lá e pegou a criança. Pegou a criança. E aí, pegou a criança, certo? E Miriam, que estava só vigiando o seu irmão, na hora que a filha de Faraó pegou o menino, Miriam disse assim, correu e disse assim, olha, eu posso arranjar uma hebreia para cuidar dessa criança. Você não quer, senhora? Aí a filha de Faraó foi e disse, vá atrás dessa hebreia. Imagina só, mãezinha, quem foi essa hebreia? Que Miriam foi atrás? Quem foi essa hebreia? Foi Joquebede, a própria mãezinha dele. Aí a filha de Faraó deu o bebê nas mãos dela e disse assim, ó, vá, leve para casa e cuide dele. E além do mais, eu ainda vou lhe dar um pagamento para você cuidar bem direitinho dele. Educar ele bem direitinho. E quando ele já estiver crescido, você traz ele para o palácio. Olha, gente, para vocês verem como Deus faz com a gente. Quando a gente confia em Deus, Deus nos ajuda a nós solucionarmos os nossos problemas. Aquela mãezinha estava aflita, achando que ia perder o seu bebê, mas Deus lhe orientou o que ela deveria fazer e ela, confiada em Deus,
Ela fez o que Deus colocou no seu coração. Querida mãezinha, você tem o seu filhinho, a sua filhinha. Você está com dificuldade de educá-lo. Procure pedir sabedoria a Deus. Procure pedir ajuda a Deus. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, está muito difícil criar filhos. Se não for com a ajuda de Deus, tudo será perdido. E a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não é qualquer caminho, é no caminho de Deus, no caminho do Senhor, no caminho dos preceitos de Deus. Você crê em Deus, você faz suas orações, você tem sua vida dirigida por Deus, então você tem que dirigir também os seus filhos. Porque se você deixar o mundo dirigir, ele vai ser perdido muito cedo. Porque as drogas estão aí, a prostituição está aí. O celular está na palma da sua mão para ver o que ele quiser. E se você não tiver cuidado, você vai perder o seu filho dentro de casa. Antigamente, os pais perdiam seus filhos na rua. Hoje, perdem os seus filhos dentro de casa. Eles ficam confinados dentro de um quarto, com o celular na mão, e vê tudo que não deve ver. Se a mãe não olhar, se a mãe não educar, pronto, é o fim. A criança será perdida, ainda muito novinha. Mas Joquebede, ela teve a preocupação de criar o seu filho nos preceitos do Senhor, educando como diz a palavra de Deus. E você também, mãezinha, faça como Joquebede. Eduque o seu filho para que ele venha ter bons dias na vida. E aí, depois que Moisés cresceu, já estava grandinho, Joquebede devolveu ele para a princesa. E aí a responsabilidade foi da princesa, certo? Mas nos diz a psicologia que até aos 7 anos, a criança aprende tudo que ela deve aprender para poder formar sua personalidade, seu caráter. Então, se até os 7 anos você tiver cuidado com seu filho, de estar orientando, moldando o comportamento dele, dizendo o que é que ele deve fazer, orientando direitinho, ele nunca será uma pessoa perdida. Ele sempre relembrará os conselhos de sua mãe. E nos diz a história que a mãe é proteção. Então, como mães, nós devemos proteger os nossos filhos para que eles não venham se perder. Viu, mãezinha? A mensagem foi para você hoje. A história foi para você hoje, certo? E se você está com alguma dificuldade de orientar o seu filho no caminho certo, peça ajuda ao Papai do Céu para lhe orientar, pois somente Ele pode nos orientar a educar os nossos filhos nessa geração que está tão difícil. Mas para Deus nada é impossível. Então sejamos confiantes, acreditemos em Deus
e coloquemos nossos filhos na presença de Deus. E mãezinha, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê força, entendimento, sabedoria, para que você possa conduzir os seus filhos, certo? E agora, a tia vai fazer uma oração por todas as mães. Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento especial. Nós queremos te apresentar, Senhor, todas as mamães que vão ouvir essa história. Pai querido, que tu venhas vir de encontro a elas, aos problemas delas, às dificuldades delas, ajudando em tudo, Pai, ajudando no que for necessário nas suas vidas, no que elas estiverem mais precisando neste momento. Abençoa cada família, cada pai de família. Ajuda, fortalece, Senhor, as famílias, fortalece os casamentos e ajuda na criação de cada criança. Senhor da glória, nós te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém? E feliz Dia das Mães! Um abraço da tia Rosileide. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.